Continuação da leitura do livro Revolucionando Relacionamentos. O ambiente da graça. Estou impressionado com o número de organizações que criam ambientes onde eles não permitem que seu pessoal erre. Você não consegue inovar a menos que esteja disposto a aceitar alguns erros. Charles Knight. Reunião de trabalho. Todo mundo empolgado com o novo projeto que será apresentado hoje. Chefe sorridente, funcionários espontaneamente dando sugestões. Um ambiente leve e tranquilo que parece dominar a sala. Até que um funcionário faz um comentário crítico. O chefe se enfurece e ofende em alta voz o rapaz. Constrangido, o chefe tenta disfarçar o que aconteceu enquanto todos os funcionários se entreolham de forma assustada. O ambiente leve se tornou pesado. Talvez você tenha presenciado uma cena parecida como essa durante sua vida. Não necessariamente uma reunião, mas em algum momento diante de você, diante de pessoas, você percebeu que o ambiente mudou. Nesse contexto, logicamente, a palavra ambiente não se refere ao clima atmosférico de um lugar, e sim à realidade criada pelo comportamento das pessoas. Dessa forma, é perceptível que o ambiente é formado por palavras ou ações. Assim como a leveza tornou-se pesada com a briga do chefe, no exemplo acima, também podemos formar à nossa volta um ambiente por meio de nossas atitudes. Existem casas e empresas onde o ambiente é tão ruim que as pessoas andam mal-humoradas e pensam em um jeito de sair daquele lugar. Quantas pessoas já ouvi dizerem que saíram de um emprego não porque não recebiam bem, ou porque não gostavam do serviço, porém porque o clima ali era ruim. Colegas e chefe que, pelo mau humor, viviam discutindo e tornavam a convivência insuportável. Quando o ambiente é ruim, a tendência é de ter pessoas irritadas, estressadas, mal-humoradas e difíceis de se relacionar. Porque, quando o ambiente é formado, as pessoas quase que instintivamente reagem a ele. Por essa razão, é tão importante analisar quais têm sido nossas ações e palavras constantes para perceber qual o ambiente que estamos formando à nossa volta. Pois as pessoas estão reagindo a isso sem que muitas vezes nos demos conta. Quando uma postura se tornou um hábito, já há algum tempo, as pessoas reagirão não ao modo como agimos no presente, mas sim de acordo com o ambiente que já foi formado no passado. Muitos pais não entendem por que os filhos não pedem as coisas diretamente a eles, contudo preferem usar a mãe para fazer o pedido. Não percebem que o ambiente produzido pela negação a vários pedidos anteriores por conta do pai e o distanciamento percebido pela criança geraram no filho uma reação para não mais ser rejeitado pelo pai de forma direta. Não importa se no dia o pai estava feliz ou pronto para dizer sim ao pedido, a criança está reagindo ao ambiente formado no passado e não ao estado atual. Já criou uma barreira? E como a escritora Joyce Meyer afirmou, aquilo que você permite no início passará a ser esperado de você. A boa notícia é que, assim como o ambiente é formado por palavras e ações, ele também pode ser transformado da mesma forma. Mesmo que o registro de atitude seja grande no passado, ele pode ser mudado de uma forma gradual e constante por meio de um novo comportamento. Precisamos, de forma consciente e perseverante, criar ambientes agradáveis para que nossos relacionamentos sejam ainda melhores. Dentre várias realidades que podemos criar à nossa volta para ajudar esses nossos relacionamentos, uma delas é o ambiente da graça. A leveza da graça. Em um dos seus significados mais básicos na Bíblia, a palavra graça denota um favor dado a quem não merece. Implica em tratarmos as pessoas de uma forma melhor do que as pessoas tinham que ser tratadas. Isso não significa que vamos aprovar os erros, mas sim que vamos ter um olhar mais compassivo para quem errou. No ambiente da graça, somos conduzidos a entender que as pessoas não são perfeitas, e com isso precisaremos ser mais suaves e compreensivos com seus erros. Embora pareça ser tão óbvio que as pessoas não são perfeitas, e vão em muitas ocasiões errar, muitos na prática acabam demonstrando em sua severidade e inflexibilidade que esperam a perfeição. Em muitos lugares há um ambiente de cobrança, severidade, inflexibilidade tão grande que as pessoas entendem que serão massacradas se errarem. Como falei anteriormente, o perfeccionista muitas vezes cria essa atmosfera hostil.
Em sua busca pessoal de perfeição e sua performance, acaba cobrando o mesmo dos outros e assim trazendo uma pressão insuportável nos relacionamentos à sua volta. Existem chefes com os quais seus funcionários não têm a chance de errar, porque se o fizerem serão fortemente execrados. Nessa condição, o funcionário não tem tranquilidade e ousadia para fazer coisas novas. Charles Knight certa vez disse: "Eu estou impressionado com o número de organizações que criam ambientes onde eles não permitem que o seu pessoal erre. E você não consegue inovar a menos que esteja disposto a aceitar alguns erros", repetindo o que foi dito no início desse capítulo. Na verdade, muitos não entendem que a estrada do sucesso será muitas vezes pavimentada por alguns fracassos. A criatividade e a inovação dependem da possibilidade de errar. O cientista e inventor Thomas Edison errou inúmeras vezes até conseguir criar a lâmpada. Acerca de suas falhas, ele disse: "Eu não falhei. Eu descobri 10.000 formas que não funcionam. Eu abri caminho para o sucesso através dos meus fracassos." O que Edison estava querendo dizer é que os erros podem ser formas de aperfeiçoamento e não necessariamente fracassos definitivos. Como afirmou o Dr. Ronald Nightingale, um fracasso só é um fracasso quando você não aprende nada com ele. Muitas pessoas têm medo de ousar, por medo de fracassar. No entanto, a essência desse medo pode não estar no erro em si, mas no julgamento rígido que pode receber das pessoas à sua volta, caso falhe. Quando não há um ambiente da graça, as pessoas não se sentem à vontade de ousar, pois temem como irão reagir aqueles que são próximos a elas. Nessa realidade, as pessoas se sentem sufocadas, pois não podem expor suas ações, fraquezas e sonhos. Com isso, muitas vezes as pessoas acabam ocultando erros e fraquezas com medo da reação de outros. O chefe duro e grosseiro, na maioria das vezes, será o último a saber a respeito de algo que está errado, uma vez que todos têm medo de contá-lo sobre a situação. Isso dentro de uma organização pode ser fatal, pois se eu não sei o que está acontecendo de errado, porque as pessoas têm medo de me dizer, eu acabarei não tendo a oportunidade de consertar. A pessoa que gera o ambiente da cobrança exagerada acaba então não sendo alguém acessível, com quem se possa ter proximidade e conversar. Sem essa liberdade, não há confiança e as pessoas acabam tratando mal quem não se importa com elas. É vital, então, que tomemos medidas práticas para construir um ambiente da graça à sua volta. Para isso, precisamos, em primeiro lugar, amar as pessoas para que elas, então, pelo que elas são, antes de corrigi-las. Demonstrar amor incondicional acima dos erros das pessoas. O escritor John C. Maxwell conta que sua mãe corrigia e punia os seus erros quando era criança, mas sempre afirmava o quanto ela o amava um pouco depois de corrigi-lo. Então ela mencionava o que estava errado, mas reforçava que ela faz isso porque ela o ama. Muitas pessoas reagem de forma ríspida aos erros dos outros, transmitindo a ideia de que a pessoa é o que ela faz. Muitos, em vez de se concentrar em corrigir o erro, chamam a pessoa de burra, fracassada e acabam incutindo na pessoa que o fracasso não é um evento, e sim a identidade dela. E isso pode gerar sérios problemas de autoestima que redundarão em um ambiente cada vez pior. Em segundo lugar, precisamos, como foi abordado no capítulo anterior, celebrar e valorizar as qualidades e acertos de uma pessoa, antes de corrigir o que está errado. Tem pessoas que nunca elogiam, no entanto, com certa constância, estão criticando. Com esse desequilíbrio, a pessoa se sente mal em se aproximar, pois sabe a tendência que o outro tem de ver o pior nela. Em terceiro lugar, é preciso haver um discernimento entre erros pontuais e recorrentes. Erros pontuais são aqueles que acontecem de vez em quando, e não de forma constante e recorrente. Não se pode tratar um erro pontual da mesma forma que se trata um erro recorrente. A correção será mais suave com os pontuais e mais dura com o que é recorrente. Se um erro é recorrente, é necessário conversar mais a fundo e saber o porquê disso, a fim de conhecer os motivos da pessoa sem julgá-la de forma grosseira antes. Com esse conhecimento, até o tratamento mais duro será feito de forma mais precisa, podendo ajudar a pessoa a mudar e demonstrar amor. Por fim, as pessoas que formam um ambiente da graça são leves e tranquilas de se conviver.
Sabem que também erram e por isso demonstram compaixão pelo outro. Não fazem tempestade em copo d'água quando outros falham. Possuem um tom de voz calmo e baixo, na maioria das vezes, quando vão corrigir alguém. Não ficam constantemente irritadas e prontas a serem duras com os mínimos erros que o outro praticou. Não ficam horas dando sermão, apenas para mostrar que estão certos e o outro errado. Não repetem insistentemente a correção para que o outro mude rápido. Pelo contrário, dão tempo para que a pessoa absorva a instrução e, no seu tempo, mude de postura. Com essa atitude prática, criaremos uma atmosfera em que as pessoas tenham a possibilidade de errar. Embora alguns achem essa ideia assustadora e perigosa, é nesse ambiente que possibilitamos a criatividade, a ousadia, a sinceridade e a capacidade de aprender com os erros. Parece um paradoxo, mas quando damos a chance de que as pessoas falhem, acabamos fazendo com que elas acertem. E tenham a coragem de dividir e compartilhar. A distância entre o problema e a solução é a comunicação. Se tivesse que escolher um único instrumento de liderança que cumprisse múltiplos propósitos, ele seria a comunicação. John Gardner. Uma conhecida anedota árabe conta que o sultão sonhou que havia perdido todos os dentes. Logo que acordou, mandou chamar um adivinho para ver que interpretasse esse sonho. Que desgraça, senhor! Exclamou o adivinho. Cada dente caído representa a perda de um parente de vossa majestade? Mas que insolente! Gritou o sultão, enfurecido. Como se atreves a dizer semelhante absurdo? Fora daqui! Chamou os guardas e ordenou que lhe dessem 100 açoites. Mandou que trouxessem outro adivinho e lhe contou sobre o sonho. Este, após ouvir o sultão com atenção, disse-lhe: Excelso senhor, grande felicidade vos está reservada. O sonho significa que é a vez de sobreviver a todos os vossos parentes. A fisionomia do sultão iluminou-se num sorriso, e ele mandou dar 100 moedas de ouro ao segundo adivinho. E quando este saía do palácio, um dos cortesãos disse admirado: Não é possível, a interpretação que você fez foi a mesma que seu colega havia feito. Eu não entendo por que o primeiro ele pagou com 100 açoites e você com 100 moedas de ouro. Lembra-te, meu amigo, respondeu o adivinho, que tudo depende da maneira de dizer. Eu disse que ele sobreviverá a todos os parentes. Que todos morrerão, mas ele sobreviverá. Um dos grandes desafios da humanidade é aprender a arte de comunicar-se. Da comunicação depende muitas vezes a felicidade ou a desgraça, a paz ou a guerra. Isso porque boas ideias tornam-se apenas boas intenções e acabam morrendo conosco se não buscamos uma forma correta de comunicar. Relacionamentos podem se desgastar porque as partes não comunicaram amor entre elas. Sem a comunicação do evangelho, o cativo pode continuar preso mesmo com o evangelho tendo o poder de libertá-lo. Sem a transmissão da informação, o ignorante pode perpetuar sua condição, mesmo com a sabedoria estando disponível. A comunicação pode ser a única distância entre o problema e a solução. Segundo o dicionário, comunicar significa tornar comum, fazer saber, pôr em contato ou relação, ligar, unir, manter entendimento. Quando uma pessoa não torna comum aquilo que pensa, não deixando o outro saber e participar de suas intenções, ela acaba estabelecendo uma mentalidade individual e não relacional. Um ambiente em que as pessoas não compartilham seus desejos acaba sendo um lugar onde cada um passa a andar segundo suas próprias ideias. A falta de comunicação gera confusão e estabelece uma anarquia. No conceito anárquico, cada um segue seus próprios desejos e não se estabelece um bem comum entre as pessoas. Em um casamento, por exemplo, os cônjuges podem passar a não ter nada em comum. Nesse ambiente, o homem faz o que acha que deve fazer e a mulher o que ela deseja. Dessa forma, não existe compartilhamento, entendimento, desejos para viver a dois e a tendência à separação, mesmo que os dois tenham tudo para dar certo. A debilidade da comunicação será rapidamente preenchida por rumores, disse-me-disse, informações erradas. Onde falta informação, sobra suposição. O ser humano, em sua natureza, quando não sabe algo, acaba inventando ou imaginando uma possibilidade. Imagine se a filha de 18 anos de pais cuidadosos, por passar um mês na Europa e não dar nenhuma notícia de como está, sem informação, os pais não poderão ficar tranquilos verdadeiramente. A mente deles pode supor que ela tenha ficado sem dinheiro, sido roubada, sequestrada.
Os mesmos podem achar que algo terrível aconteceu, ou então podem ficar bravos porque ela foi irresponsável em não se comunicar, ingrata, por não ter dado notícia. Contudo, não necessariamente foi isso que aconteceu. Ela pode não ter mandado notícias porque os telefones e a internet deram uma pane na cidade inteira. A preocupação desses pais poderia levar aos mesmos à polícia se eles acreditam que algo ruim aconteceu. Poderiam ficar chateados com a filha. Tudo isso seriam posturas baseadas não na verdade, e sim na suposição. As pessoas não deixam a lacuna da falta de informação sem rumores. O mais terrível nisso é que as pessoas tomam atitudes baseadas nesses rumores, no que elas acham. Muitos ligam para a polícia, ficam magoados, estressados e até mesmo desistem dos relacionamentos porque simplesmente não foram comunicadas a respeito da realidade. A ausência de informação conduz à presença de reações baseadas no engano. Maridos que não demonstram amor conduzem mulheres à suposição do ódio, e assim aparecem reações baseadas no que elas acham. Esposas que não informam carinho acabam deixando a ideia de abandono dominar a cabeça dos maridos. Líderes que não comunicam projetos possibilitam margem para que seus funcionários ajam de qualquer forma como se não houvessem metas. No entanto, se a falta de informação leva as pessoas a terem ações baseadas no que elas supõem, a boa comunicação facilita as pessoas a se conectarem a um propósito comum. A presença da informação aumenta o compromisso e a conexão, e isso alimenta a ação. É incrível ver a mobilização das pessoas às notícias divulgadas pelos meios de comunicação a respeito de catástrofes naturais em alguma região. Após saberem das necessidades, muitos compram mantimentos, se reúnem, fazem depósitos em dinheiro para os que necessitam. Tudo porque por meio da comunicação as pessoas souberam do que havia acontecido e de como poderiam ajudar. Para evitar que boas ideias e relacionamentos morram, que suposições erradas enfraqueçam as relações e não gerem compromisso e conexão, precisamos aprender princípios de uma boa comunicação. A comunicação se inicia pela pessoa do comunicador. Muitos se preocupam apenas com a mensagem em si, mas a primeira mensagem que passamos tem a ver com quem somos. Se o ouvinte ver incoerência entre a informação e o comunicador, tudo pode ir por água abaixo. Quem transmite a informação precisa, antes de tudo, transmitir coerência. Existe um ditado popular que diz: faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Esse tipo de postura do comunicador será trágico para a credibilidade da mensagem dada. Coerência entre a mensagem de quem transmite proporciona confiança e segurança em quem ouve. Por isso é fundamental em quem fala o cuidado com a integridade do caráter. Como destaca John Maxwell, comunicadores que não comunicam ética fazem seus ouvintes serem surdos. Um corrupto conhecido poderia ter grande conhecimento sobre honestidade, mas pela sua atitude faria seus ouvintes terem dificuldades em acreditar no que ele diz. Antes de cuidar do caráter, o comunicador precisa também zelar pela constância no objetivo. Estabelecer uma meta e mudar a todo instante vai gerar instabilidade nas pessoas à sua volta. A ideia da mensagem pode ser ótima e bem comunicada, porém se há constante mudança de rumo, o ouvinte não irá aderir à mensagem porque logo em seguida ele pensa que irá mudar. Líderes que constantemente mudam de ideia desestimulam seus liderados e seguidores. Por isso é tão importante a estabilidade emocional nos líderes, pois é muitas vezes debaixo de certo estado emocional prejudicado que falamos coisas com as quais não temos compromisso de verdade. É fundamental lembrarmos da importância de não prometermos quando estamos empolgados, não corrigirmos quando estivermos irados, não falarmos do futuro quando estamos mergulhados no desânimo. Porque esses sentimentos podem comunicar mensagens aos nossos ouvintes que irão confundi-los, pois não refletem coerência com a informação que transmitimos anteriormente, quando estávamos sem influência desses sentimentos. O comunicador também precisa sempre lembrar que as pessoas não são obrigadas a saber por intuição, mas precisam de informação. Parece óbvio dizer isso, entretanto muitas pessoas parecem ter dentro de si a noção de que o outro tenha que saber mesmo que não tenha sido informado. As pessoas parecem esperar que o outro perceba os sinais, a fisionomia, a circunstância, e assim mesmo que não tenha sido informado claramente, que ele saiba.
No entanto, embora seja possível que alguém seja sensível a ponto de entender a mensagem pela interpretação de sinais, não podemos esperar que as pessoas entendam sem a informação ser dita de forma bem clara. Um líder não pode esperar que o liderado faça algo novo sobre o qual ele nunca divulgou a importância. Uma esposa não pode esperar que o marido saiba o porquê que ela está chateada se a mesma não deixou clara essa razão. O marido também não pode esperar que a esposa tenha a intuição de fazer algo porque ele nunca informou esse desejo. O pastor não tem que saber de forma mística que o membro da igreja está enfermo. Ele tem que ser informado. As pessoas não estão 24 horas pensando em nos agradar e lembrando tudo o que nós queremos. Embora os sinais pareçam estar claros, muitas vezes as pessoas estão desatentas por causa dos problemas que elas também estão enfrentando. Por isso, tenha certeza de que informou de forma clara o que deseja, ou o que está passando, o que está acontecendo, o que você precisa. Repita a informação. Tudo aquilo que você repete, você está enfatizando, e quando enfatiza, demonstra certo grau de importância. Uma informação que julgamos ser importante precisa ser repetida para que o outro seja capaz de perceber a importância que isso tem para nós. A profundidade do aprendizado depende da constância. A grande maioria das pessoas não gosta da constância. Os ouvintes julgam como chato e sem conteúdo quem repete muito uma informação ou um ato. Quem fala geralmente não gosta de repetir, porque não quer ser inconveniente. Diante desse dilema, precisamos de estratégias para repetir e ainda assim garantir uma boa comunicação. Se observarmos mais de perto, veremos que o mestre dos mestres ensinou assuntos como amor, serviço, perdão, fé e outros repetidas vezes, entretanto de forma diferente dos evangelhos. Contou histórias, usou linguagem figurada e literal, exemplificou com a vida. O mestre parece incansável em dizer as mesmas coisas de formas diferentes. Precisamos investir criatividade e pensar de diversas formas e falarmos a mesma informação, para que todos que nos cercam compreendam. Faça para o seu cônjuge o que espera que ele faça para você, e diga a importância dessa ação para a sua vida. Se sua esposa gosta de ir para o salão e fica chateada porque você gosta de futebol, compare o valor que ela dá para o salão ao que você dá ao futebol. Mostre que assim como você não dá valor ao salão, respeita que ela goste, mas o mesmo deve acontecer em relação ao futebol. Conte alguma história do passado, de como ficou chateado anos atrás por um amigo não ter lhe ajudado, e tente relatar que você sente o mesmo quando seu cônjuge age da mesma forma. Comparações, histórias, são algumas das formas que podemos utilizar para repetir uma informação importante. Pensar de forma criativa e falar a mesma coisa pode parecer árduo, um trabalho chato. Entretanto, lhe garanto que lidar com os problemas causados por uma fraca comunicação será um trabalho ainda mais extenuante e estressante. Constantemente você é mal interpretado pelas pessoas? Os que estão à sua volta acham que você está brigando quando na verdade você está só conversando? Acham que está irritado quando está calmo? Isso pode estar acontecendo por causa do seu tom de voz e de sua linguagem corporal, e não exatamente pela mensagem transmitida. Muitas pessoas erram no processo de comunicação porque esquecem que o processo se dá não apenas pelo que falamos, mas também como falamos. A entonação de voz é a parte da maneira que falamos. Uma instrução corriqueira, se dada com uma voz em tom agressivo e um volume alto, pode parecer uma briga para quem ouve, mesmo que não seja essa a intenção do comunicador. Muitas vezes o tom de voz fala mais alto do que a mensagem em si. Muitos mal-entendidos e brigas em relacionamentos aconteceram não por causa do conteúdo da conversa, mas por causa do tom de voz de quem falava. Se quisermos ser bons comunicadores, precisamos estar atentos, não apenas à mensagem, mas ao tom de voz que empregamos a mesma. Atente para o volume de sua voz. Observe se é alto ou baixo demais. O excesso e a escassez são mensagens em si mesmas. A altura exacerbada, dentre outras ideias, pode passar intensidade, mas pode também passar agressividade. E a voz muito baixa pode trazer dificuldade para o entendimento, ou ser ignorado. Da mesma forma,
que entonação e tom de voz podem passar mensagens em si mesmos, a expressão corporal e facial também comunicam por si só. Algumas pessoas ouvem mais o rosto do comunicador do que a mensagem. Você pode dizer que está triste pelo fracasso de alguém, mas se aparecer um sorriso no canto da sua boca, a sua mensagem será desacreditada. Não pelas suas palavras, mas pela expressão da sua face. É assim que muitos comunicadores têm perdido contato com seus ouvintes. Algumas expressões corporais e faciais ganharam significados em si mesmas. Virar as costas demonstram desinteresse. Ficar balançando o corpo, inquietação. Desviar o olhar, abaixar a cabeça enquanto o outro fala, revelar vergonha. Olhos arregalados ao ouvir uma notícia indicam surpresa, espanto, susto. Apontar o dedo para mostrar raiva ou acusação. Se você tirou os olhos deste livro para olhar o seu celular, significa que se distraiu em sua leitura. Por isso, nunca se esqueça: quem está perto de nós está recebendo mensagens que não estão presentes apenas em nossas palavras. Para ouvir, não é necessário apenas fazer silêncio com sua boca, mas também deixar as palavras ouvidas fazerem barulho dentro do seu coração. Isso nos mostra que o processo de audição não é apenas silencioso, mas barulhento internamente. Quando entendemos o gesto de ouvir dessa forma, vemos que não podemos ouvir alguém e fazer outra coisa ao mesmo tempo. Como acabei de mencionar acima, nossa expressão facial e corporal comunica. Então, tanto quem comunica como quem recebe a mensagem precisam estar atentos. Desviar o olhar ou atentar para o celular ou outra atividade demonstra falta de importância ao que está sendo dito. Uma atitude assim acaba atrapalhando também na interação com quem fala, interação que ajuda o outro a falar e a se abrir mais quanto ao assunto em pauta. Afirmações e antecipações transmitem a mensagem que o ouvinte não está mais disposto a ouvir. Embora muitas vezes saibamos que pelas linhas da conversa o que está o outro prestes a dizer, é interessante em muitas ocasiões deixá-lo dizer, assim mesmo, não tentar adivinhar. Afinal, poderemos perceber o tom de voz e as expressões com as quais ela fala, e isso tudo, como vimos, comunica. Muitas vezes a pessoa diz que não está magoada com o outro, no entanto, pelo rosto e tom de voz, percebemos que ainda está. Por isso, se antecipamos a fala dela, ou não estamos olhando para o seu rosto, estamos perdendo a informação preciosa, que nos ajudará na conversa e no trato de cada tema. Pois ouvintes acabam prestando atenção nas ideias e sentimentos por trás das palavras e assim desenvolvem a capacidade de ler nas entrelinhas. Aprendem assim a ver o que muitas vezes quem fala nem está percebendo que está acontecendo nele mesmo. Quem ouve nesse grau será um grande conselheiro e comunicador e poderá ajudar as pessoas a saírem de certas situações. Nem sempre o que falamos é exatamente o retrato de que realmente está dentro de nós. Ouvir ajuda a entender bem a informação adquirida. Porém, certas situações não são apenas questões de se parar para ouvir, mas de agir a respeito daquilo. Você pode ouvir com toda atenção e até concordar com que não pode deixar roupas espalhadas pela sala. No entanto, se não procurar estar mais ativo para não fazer mais isso, mostrará para quem fala com você, na verdade, que não deu tanta importância ao que ouviu. Isso é trágico, pois quem acha que não está sendo ouvido pode parar de falar. Se a pessoa desistir de falar, o processo de comunicação está interrompido e sérios problemas aparecerão. Cuidados com os ouvidos, tom de voz, corpo, informação expressada e qualidade na repetição da mesma, aliados à coerência no caráter e constância nos propósitos do comunicador, são fundamentais. Dessa forma, evitaremos sofrimentos desnecessários em nossos relacionamentos, estabelecendo assim mais paz e qualidade nos mesmos. Pode até parecer exagerado, contudo, no que diz respeito a relacionamentos, a comunicação pode ser a única distância entre o problema e a solução. Seu amigo lhe dá conforto, mas seu inimigo lhe dá um futuro. Mike Murdock. O maior líder da história da humanidade escolheu 12 homens para se relacionar com ele. Com esses homens, Jesus formou uma equipe e procurou estabelecer nele discípulos. Para cumprir esse propósito, o mestre não apenas ensinou com palavras, mas também com sua vida. Amor, serviço, compaixão. E houve também, entre eles, contenda sobre qual deles parecia ser o maior.
Depois da contenda dos discípulos, Jesus não demonstra ira, espanto, desespero com aquela situação. Na verdade, o mestre aproveita a situação para reforçar o ensinamento. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior, como dissemos, e ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa, como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Jesus não repreende o desejo deles de ser o maior, porém ensina que esse status só se alcança por meio do serviço. Existe em cada conflito um grande ensinamento que podemos aprender. De fato, melhor dizendo, não é exatamente o inimigo que nos promove, e sim nossa boa postura diante dele. Ao lidar bem com pessoas difíceis, podemos crescer e sermos promovidos. O contrário também é verdadeiro. Na verdade, muitas pessoas, pela mágoa, ausência de paciência, aspereza, não lidaram bem com os conflitos e pessoas difíceis, e com isso viram a qualidade e a longevidade dos seus relacionamentos diminuírem. Antes de lidarmos propriamente com pessoas difíceis e conflitos, precisamos aprender a valorizá-los. Precisamos entender que nenhuma atitude ruim nos impede de chegar ao sucesso, mas sim nossa reação a essa atitude. Existem pessoas que acreditam que se calarem sobre algo errado vão evitar conflitos diretos. As mesmas mantêm a tática do silêncio. O outro não saberá o porquê e continuará agindo mal. É fundamental não fugir de lidar com o conflito, não adiar e achar que o tempo vai resolver a situação. O pacificador, como afirma o escritor John Bevere, não é aquele que cala sobre o conflito, mas é quem lida com o mesmo, para que haja paz. O pacificador não é uma pessoa que afirma que está tudo bem. Ele é alguém que enfrenta a situação e procura pacificá-la. O pacificador entende a realidade que comportamento não é confrontado, é comportamento aceito. Então esse comportamento aceito, que se machuca as pessoas, acaba cedo ou tarde sendo mortal para os relacionamentos. Uma das primeiras verdades que precisamos lembrar para lidarmos com os conflitos é que não levarmos para o lado da ofensa, e sim da resolução do problema. Muitos problemas acontecem quando saímos da questão em si, do lado pessoal, quando erguemos a voz e ofendemos a pessoa. Quando a questão, por exemplo, não é lidar com a indiferença do marido, mas ofendê-lo chamando de banana ou burro, só piora a situação. Diminuir as pessoas faz com que elas se tornem agressivas. Mantenha estabelecido o foco de que a conversa é para resolver o conflito e não para atacar a pessoa. Se a raiva ou a mágoa estiverem afetando fortemente seu interior, ore antes. Peça ajuda, respire. Se precisar e puder, adie, até perceber que está preparado, que está mais calmo. Nesse processo, lembre a si mesmo das qualidades e importâncias dessa pessoa. Quando temos um conflito com alguém, muitas vezes ficamos cegos e vemos a pessoa como um grande problema. E isso será muito nocivo na hora do diálogo. É saudável comentar com a pessoa a respeito das qualidades e boas ações delas antes de lidar especificamente com uma situação difícil. Isso ajuda a acalmar e também a preparar o coração. Após esse posicionamento, conceda ao outro o benefício da dúvida. Será que a pessoa realmente fez isso? Mesmo que pareça claro para você, pode ser que ela não tenha errado. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Ouça a pessoa. Essa verdade parece óbvia, porém muitos conselheiros são emocionais demais e dão razão a uma pessoa sem ouvir a outra parte. E literalmente, como diz a Bíblia, passam vergonha. Por mais que a história contada pelo marido faça sentido e pareça ser verdade, não tome conclusões sem antes ouvir a sua esposa. Ouvir os dois lados dará a precisão adequada para resolver a situação de forma mais eficaz. Você acha que essa ação é correta antes de qualquer resolução de conflito? Como você enxerga essa atitude? Será que esse comportamento agrada a Deus? Será que isso ajuda no casamento? Como você pode mudar isso? Diante de tudo isso, posso afirmar a você que praticando os princípios vistos nesse livro,
os seus relacionamentos nunca mais serão os mesmos. Experimente praticá-los e você verá que a alegria não fará parte apenas do seu rosto, mas do semblante de quem está ao seu lado. A humildade abre espaço para reconhecer os seus erros e ter a iniciativa de mudança de ambas as partes. Ao final da conversa, procure sempre reafirmar o valor da pessoa para você. Lembrar que a mesma é importante. Declarar o quanto você ama e aprecia aquela pessoa. Mostrar de alguma forma o quanto ela é capaz de mudar e demonstrar o seu potencial. É importante que a pessoa sinta que, apesar dos erros dela, quem a está corrigindo a ama e se importa com a vida dela. Essas verdades precisam ser adaptadas às pessoas e situações. Seja sensível e sábio, para que possa ser mais eficaz. Não se esqueça da essência das verdades aqui mostradas e você verá que os conflitos podem não ser um problema, mas um grande crescimento para a sua vida. Procurando encorajar o próximo, celebrando os seus sucessos, sendo misericordioso com as suas falhas, estabelecendo uma melhor comunicação. Vamos propiciar excelentes relacionamentos e evitar muitos conflitos.